Imagine caminhar por ruínas antigas, pedras erguidas há milhares de anos, sabendo que cada parede pode esconder um segredo que jamais foi contado. Civilizações grandiosas, que dominaram a arquitetura, a astronomia e até a guerra, também tinham um lado obscuro, repleto de mistérios que nos fazem arrepiar até hoje. E não estamos falando apenas de curiosidades históricas, mas de segredos assustadores, que envolvem rituais de sangue, maldições mortais e conhecimentos que desafiam a lógica da ciência moderna. Os maias, por exemplo, registraram previsões tão precisas sobre os céus que até hoje deixam astrônomos intrigados. Os egípcios, com suas pirâmides imortais, guardaram maldições que parecem atravessar os séculos. Os romanos, sob a máscara da glória de seus exércitos, cultivavam práticas ocultas que jamais foram reveladas ao povo. E antes de todos eles, os sumérios escreveram sobre seres misteriosos que desceram dos céus para entregar à humanidade um poder que ela não estava pronta para usar. Enquanto isso, nas montanhas geladas dos Andes, os incas realizavam rituais tão perturbadores que até hoje, ao descobrir seus segredos, arqueólogos sentem calafrios. Mas o mais assustador é pensar que talvez esses mistérios não tenham ficado no passado. Talvez o que eles registraram, o que eles temiam e o que eles cultuavam ainda esteja vivo, escondido, esperando para ser descoberto. Hoje, vamos mergulhar nas sombras da história e revelar os segredos mais obscuros das grandes civilizações antigas. Parte 1. Os Maias, o calendário do fim do mundo. Os Maias foram uma das civilizações mais enigmáticas da história. Seu império floresceu na Mesoamérica, construindo cidades escondidas em meio à selva densa. Eles dominavam a matemática, a escrita e principalmente a astronomia, com uma precisão assustadora. O que mais chama atenção é o famoso calendário maia, que gerou medo no mundo inteiro em 2012. Muitos acreditavam que aquela data marcava o fim do mundo, como uma profecia de destruição total. Mas para os próprios maias, era o fim de um ciclo, e o começo de outro que mudaria tudo. E aqui começa o lado perturbador. Os registros maias não falam apenas de tempo, mas de catástrofes cósmicas. Inscrições encontradas em pedras mencionam grandes inundações, incêndios globais e até céus cobertos de escuridão. É como se eles tivessem testemunhado desastres apocalípticos em eras passadas. Ou pior, como se estivessem alertando as gerações futuras de que esses desastres voltariam. A precisão com que eles calculavam os movimentos dos astros intriga até a ciência moderna. Como um povo sem telescópios poderia prever eclipses com séculos de antecedência? Alguns pesquisadores acreditam que os maias possuíam um conhecimento herdado de civilizações ainda mais antigas. Outros vão além e sugerem que o saber veio de seres que desceram dos céus, como descrito em alguns códices. Esses relatos falam de entidades divinas que ensinaram astronomia e matemática aos homens. Seriam deuses mitológicos ou visitantes de outros mundos? O que assusta é que muitos desses registros ainda não foram totalmente decifrados. Em cavernas escondidas na Guatemala, arqueólogos encontraram símbolos misteriosos que parecem prever catástrofes futuras. Alguns especialistas interpretam esses sinais como mudanças climáticas em escala global. Outros acreditam que os maias viam além do físico, enxergando os ciclos espirituais da humanidade. O fato é que sua visão do tempo era diferente da nossa. Para eles, tudo era cíclico. O que aconteceu uma vez, aconteceria de novo, em uma espiral interminável de criação e destruição. E esse pensamento gera calafrios, porque sugere que estamos prestes a repetir tragédias esquecidas. As inscrições de cidades como Copan e Tikal mostram imagens de guerreiros celestiais lutando em meio ao fogo. Alguns arqueólogos interpretam como metáforas. Mas há quem veja nelas descrições literais de eventos cósmicos. Será que eles presenciaram meteoros caindo? Ou talvez explosões solares devastadoras? Ainda mais estranho é o culto ao deus Kukulkan, a serpente emplumada. Representado descendo dos céus, ele era adorado como o portador do conhecimento. Para alguns, é apenas uma lenda. Para outros, é a memória de algo real, gravado no inconsciente coletivo do povo. E o mais curioso é que em 2012, quando o ciclo terminou, o mundo realmente mudou. Guerras, crises políticas, pandemias e colapsos econômicos começaram a se intensificar. Será que os maias previram o início de uma nova era de caos?
Ou tudo não passa de coincidência? De qualquer forma, a ideia de que um povo tão antigo tinha consciência de catástrofes futuras é assustadora. Os maias deixaram cidades abandonadas, tomadas pela selva, como se tivessem partido às pressas. Nenhum historiador conseguiu explicar por que um império tão avançado colapsou tão rápido. Alguns dizem que foi a fome e a guerra interna. Outros acreditam que eles simplesmente obedeceram a um ciclo maior, previsto por seus calendários. E talvez seja esse o segredo mais sombrio: eles sabiam que o fim viria. E quando chegou a hora, desapareceram, deixando apenas ruínas silenciosas. Ruínas que hoje nos observam, como se aguardassem o próximo ciclo se cumprir. O mistério permanece: o que os maias realmente sabiam? E até que ponto seus segredos assustadores ainda estão moldando o destino da humanidade? Parte 2: Os egípcios, a maldição das pirâmides. O Egito Antigo é sinônimo de grandeza e mistério. As pirâmides, erguidas há mais de 4.000 anos, continuam desafiando a lógica da engenharia moderna. Cada bloco pesa toneladas, e ainda não sabemos ao certo como foram transportados e encaixados com tanta precisão. Mas além da arquitetura imortal, existe um segredo ainda mais perturbador: as chamadas maldições das tumbas. Desde a descoberta do túmulo de Tutancâmon, em 1922, uma série de mortes misteriosas começou a assustar o mundo. Lord Carnarvon, financiador da expedição, morreu poucos meses após abrir a tumba. Relatos dizem que, no momento de sua morte, as luzes do Cairo se apagaram. Outros membros da equipe também sofreram acidentes fatais em circunstâncias estranhas. Para os jornais da época, era prova de que a maldição do faraó era real. Os egípcios acreditavam profundamente na vida após a morte. Para eles, o túmulo era um portal sagrado, que não deveria ser violado. Sacerdotes selavam as câmaras funerárias com inscrições ameaçadoras. Hieróglifos avisavam: a morte virá com asas rápidas para quem perturbar o descanso do faraó. Seria apenas superstição? Ou um aviso real, deixado para proteger os segredos da eternidade? Alguns estudiosos sugerem que os sacerdotes dominavam conhecimentos químicos. Gases venenosos e bactérias poderiam ter sido usados como armadilhas naturais. Outros acreditam que as maldições eram espirituais, seladas por rituais ocultos que atravessaram os séculos. O mistério aumenta quando arqueólogos relatam fenômenos estranhos dentro das pirâmides. Sons inexplicáveis, quedas bruscas de temperatura, sombras que parecem se mover sozinhas. Alguns visitantes dizem sentir tonturas, como se fossem observados de perto. Será que os faraós ainda protegem seus tesouros do além? As pirâmides também escondem câmaras secretas, muitas ainda não exploradas. Tecnologias modernas, como radares de penetração, revelaram passagens ocultas jamais abertas. O que estaria guardado ali? Textos antigos falam de livros sagrados, contendo fórmulas para a imortalidade. Outros mencionam artefatos de origem celestial, entregues pelos deuses. Esses objetos poderiam ter sido escondidos para sempre, longe dos olhos humanos. Alguns teóricos acreditam que a energia das pirâmides não é apenas simbólica. Elas estariam alinhadas com constelações específicas, funcionando como antenas cósmicas. Uma conexão direta entre a Terra e o céu. Seria esse o verdadeiro motivo pelo qual os egípcios temiam tanto a profanação? Não apenas a memória dos mortos, mas um segredo universal que não poderia ser revelado. A cada escavação, novos mistérios surgem. E quanto mais aprendemos, mais percebemos que sabemos pouco. O Egito não é apenas história. É um enigma vivo, guardado por pedras milenares que parecem sussurrar. Um aviso que ecoa há séculos: existem coisas que jamais deveriam ser tocadas. E talvez, ao abrir suas tumbas, a humanidade tenha despertado forças que ainda não compreende. Parte 3: Os romanos, rituais de sangue escondidos. Quando pensamos em Roma, logo lembramos de glória, batalhas e imperadores poderosos. Mas por trás da grandiosidade dos exércitos e do Coliseu, existia um lado obscuro. Um lado que quase nunca aparece nos livros de história. Relatos antigos descrevem cerimônias secretas, realizadas longe dos olhos do povo.
Nesses encontros, senadores, generais e sacerdotes se reuniam para honrar deuses esquecidos. Não eram festas comuns, mas rituais banhados em sangue. As Saturnárias, celebradas em dezembro, pareciam um período de diversão e liberdade. Mas, nas sombras, incluíam sacrifícios humanos para agradar divindades como Saturno. Acreditava-se que apenas com dor e sangue a ordem do mundo seria mantida. Alguns textos mencionam que prisioneiros eram usados nessas cerimônias. Outros falam de pessoas escolhidas em segredo, desaparecendo sem deixar rastros. O mais assustador é que esses rituais não aconteciam apenas em Roma. Foram encontrados registros de cultos similares em províncias distantes do Império. Deuses como Hécate, associada à magia e ao submundo, também eram reverenciados. Em cavernas e templos subterrâneos, inscrições mostram símbolos de invocação. Símbolos que mais tarde seriam usados em rituais ocultos medievais. Alguns acreditam que esses cultos eram a base de sociedades secretas. Sociedades que ainda hoje podem existir, preservando tradições sombrias herdadas de Roma. O Coliseu, palco de espetáculos sangrentos, também tinha seus segredos. Abaixo da arena, corredores escuros escondiam câmaras onde animais e prisioneiros aguardavam a morte. Alguns historiadores sugerem que, além de jogos, rituais ocultos também ocorriam ali. Como se o sangue derramado alimentasse não apenas a diversão do povo, mas forças invisíveis. Há também o mito da Lamia romana, um culto que envolvia o consumo simbólico de sangue. Histórias que lembram o que mais tarde se transformaria em lendas de vampiros. Esses rituais eram conhecidos apenas pela elite, jamais revelados ao povo comum. Eram encontros discretos, protegidos pelo silêncio e pela ameaça da morte para quem ousasse falar. Cartas de escritores romanos fazem menções sutis a banquetes de morte. Relatos que parecem metáforas, mas que podem esconder verdades terríveis. Roma construiu um império sobre ordem e disciplina. Mas, ao mesmo tempo, cultivava o caos e o medo em suas práticas secretas. O paradoxo de uma sociedade que ergueu leis para governar o mundo, mas adorava deuses da destruição. E quanto mais ruínas são exploradas, mais pistas aparecem. Inscrições em templos soterrados falam de pactos com forças sombrias. Pactos para garantir vitória em batalhas, prosperidade e vida longa aos governantes. Alguns até mencionam a busca pela imortalidade. Hoje, muitos desses textos estão fragmentados, impossíveis de decifrar totalmente. Mas o pouco que resta já é suficiente para causar arrepios. Roma pode ter sido grandiosa, mas também foi um império que convivia com o terror. E talvez o maior segredo seja que parte dessas práticas nunca desapareceu. Elas apenas mudaram de forma, escondendo-se em rituais modernos que ainda ecoam das sombras. Parte 4. Os Sumérios. O legado dos deuses Anunnaki. Muito antes do Egito, da Grécia e de Roma, floresceu a primeira civilização conhecida, os Sumérios. Eles surgiram na antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, há mais de 5.000 anos. E, de repente, já possuíam escrita, leis, agricultura avançada e conhecimento astronômico. Como um povo tão antigo poderia ter evoluído de forma tão rápida? Esse é o primeiro mistério que intriga arqueólogos até hoje. Mas o que torna os sumérios ainda mais assustadores são suas tabuletas de argila. Nelas, aparecem histórias de deuses chamados Anunnaki. Segundo os textos, esses seres desceram dos céus para ensinar à humanidade. Eles teriam dado aos homens o conhecimento necessário para criar uma civilização. Algumas imagens mostram figuras humanoides com asas e capacetes estranhos. Outras exibem objetos que lembram ferramentas tecnológicas modernas. Seriam apenas símbolos religiosos? Ou registros literais de algo que realmente aconteceu? Alguns estudiosos acreditam que os Anunnaki não eram deuses mitológicos, mas visitantes de outros mundos, tratados como divindades por sua superioridade. As lendas sumérias falam de guerras entre esses seres. Batalhas cósmicas que teriam afetado a Terra. Relatos descrevem armas capazes de destruir cidades inteiras. Armas que lembram explosões nucleares em épocas impossíveis. Também há narrativas sobre um grande dilúvio. Um evento que teria destruído quase toda a humanidade, preservado depois na Bíblia e em outras culturas.
Como povos tão distantes compartilharam histórias tão parecidas? Seria coincidência ou uma memória coletiva de algo real? O mais perturbador é que os sumérios também escreveram sobre manipulação da vida. Há indícios de que acreditavam que os Anunnaki criaram o homem à sua imagem. Alguns interpretam isso como metáfora religiosa. Outros enxergam como uma referência a experimentos genéticos. Estariam os sumérios dizendo que a humanidade foi criada artificialmente? Se sim, por quem e com qual propósito? Muitos dos símbolos sumérios ainda não foram totalmente decifrados. E cada descoberta arqueológica levanta novas perguntas. Em ruínas soterradas, foram encontradas inscrições que parecem mapas do Sistema Solar, com detalhes que só conhecemos hoje com telescópios modernos. Como eles poderiam saber da existência de planetas invisíveis a olho nu? Esse mistério leva alguns a acreditar que o conhecimento foi entregue por forças externas. O fato é que o avanço súbito dessa civilização continua sem explicação lógica. Os sumérios surgiram praticamente do nada, e depois desapareceram, engolidos por outros povos. Mas seu legado permanece, ecoando em mitos que atravessaram os séculos. Um legado que fala de deuses que caminharam entre nós. Ou talvez, de algo muito mais assustador. Parte 5. Os Incas, cidades perdidas e sacrifícios nas montanhas. Nas alturas geladas da Cordilheira dos Andes, floresceu o poderoso Império Inca. Eles construíram estradas, templos e cidades que desafiavam a própria natureza. A mais famosa delas, Machu Picchu, ainda hoje impressiona pela perfeição das pedras encaixadas. Mas por trás da engenharia magnífica, existia um lado sombrio e assustador. Os Incas acreditavam que os deuses exigiam sacrifícios para manter a harmonia do mundo. E as oferendas mais valiosas não eram animais ou objetos preciosos. Eram crianças. Arqueólogos encontraram corpos de jovens sacrificados em alta montanha. Preservados pelo frio, ainda com roupas, adornos e expressões de medo. Essas vítimas eram chamadas de crianças sagradas. Selecionadas entre as mais belas e saudáveis, eram oferecidas aos deuses em rituais. Para os Incas, esses sacrifícios eram honras, destinados a manter o equilíbrio da natureza. Mas, para nós, revelam um lado perturbador dessa civilização. Os corpos encontrados ainda possuem sangue, pele e até órgãos preservados. Como se o tempo tivesse congelado o momento do terror. Alguns pesquisadores dizem que, antes do sacrifício, as crianças eram dopadas com álcool e folhas de coca. Isso as deixava inconscientes, incapazes de reagir ao destino cruel. O silêncio das montanhas guardou essas vítimas por séculos. E cada descoberta arqueológica traz à tona lembranças de dor e medo. Mas os mistérios incas não param por aí. Há lendas sobre cidades perdidas escondidas na selva. A mais famosa delas é Paititi, supostamente repleta de ouro e tesouros inimagináveis. Exploradores que tentaram encontrá-la muitas vezes desapareceram sem deixar rastros. Alguns dizem que forças espirituais protegem esse lugar secreto. Outros acreditam que Paititi esconde não apenas riquezas, mas segredos que nunca deveriam ser revelados. Assim como os maias e os sumérios, os incas também viam conexão direta com o cosmos. Seus templos eram alinhados com solstícios e estrelas específicas. É como se buscassem uma comunicação com forças celestiais. Mas até hoje ninguém sabe ao certo o que eles realmente entendiam sobre o universo. A queda do Império Inca, após a chegada dos espanhóis, foi brutal. E muitos dos seus segredos se perderam para sempre. Ou talvez estejam apenas escondidos, aguardando ser descobertos. As montanhas dos Andes continuam guardando mistérios que desafiam a lógica. E cada novo achado arqueológico reforça a sensação de que os incas sabiam muito mais do que imaginamos. Um conhecimento que talvez envolvesse forças que ainda não compreendemos. Os sacrifícios, as cidades perdidas, os templos alinhados com o céu. Tudo aponta para uma civilização que buscava algo além do mundo terreno. E o mais assustador é pensar que parte desse conhecimento pode estar oculto até hoje. Segredos enterrados nas pedras geladas, esperando o momento de vir à tona. Conclusão final: as civilizações antigas que escondem segredos assustadores. O que todas essas civilizações têm em comum? Os maias,
com suas previsões cósmicas. Os egípcios, com suas maldições imortais. Os romanos, com rituais de sangue ocultos. Os sumérios, que falaram de deuses que vieram do céu. E os incas, que ofereceram vidas humanas às montanhas. Todas, sem exceção, guardavam segredos que ultrapassam o limite do que consideramos normal. Mistérios que ainda hoje desafiam arqueólogos, historiadores e cientistas. Será que estamos diante apenas de mitos e lendas exageradas? Ou será que esses povos realmente tiveram contato com forças além da compreensão humana? Cada ruína, cada inscrição e cada corpo preservado conta uma história silenciosa. Histórias que parecem ter sido deixadas como avisos para nós, os que vieram depois. Talvez o maior medo não seja o que eles viveram, mas sim o que ainda está por vir. Se o tempo é cíclico, como acreditavam os maias, então talvez os segredos que destruíram antigas civilizações estejam prestes a se repetir. E nós, com toda a nossa tecnologia, não estamos preparados para enfrentá-los. As pirâmides, os calendários, os rituais e as cidades perdidas são peças de um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que pode revelar verdades perturbadoras sobre o destino da humanidade. Mas talvez esse seja o verdadeiro segredo: algumas respostas não deveriam ser descobertas. Porque o passado não está morto. Ele ainda respira nas sombras. E seus ecos continuam nos observando, esperando o próximo ciclo. O que você faria se descobrisse que os segredos das civilizações antigas ainda estão vivos? E que, a qualquer momento, eles podem mudar o nosso mundo para sempre? Talvez essa seja a pergunta que nunca deveria ser respondida.